Olá, seja bem-vindo ao primeiro programa Saber Mais, onde você vai acompanhar uma série de vídeos sobre desenvolvimento humano, desde a aprendizagem até a tecnologia e relações humanas no contexto escolar. Mas você sabe o que é necessário para aprender? Já parou para pensar como ocorre o funcionamento neurológico no processo de aprendizagem? Por que tem criança que possui mais facilidade do que outras na hora de aprender? Quais as estratégias podem ser utilizadas para melhorar o aprendizado? No nosso primeiro episódio, você vai entender como funciona o nosso cérebro e principalmente o sistema nervoso, que é responsável pelos processos de cognição que influenciam no comportamento humano, como a linguagem, a memória e até a nossa aprendizagem. E para tirar todas essas dúvidas, a gente chamou quem entende do assunto, não é mesmo, professora Naira? Olá pessoal, eu sou a professora Naira e hoje nós vamos fazer uma introdução à neurociência. Bom, o nosso encéfalo, então, ele é dividido em 3 partes, tá? Aqui nós temos o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O tronco encefálico, ele continua formando aí a medula espinal, que liga as porções do corpo ao cérebro. E nós temos também como uma forma de proteção do cérebro, do encéfalo e suas partes, o crânio e algumas meninges, que evitam, por exemplo, os choques mecânicos que possam acontecer neste órgão. Então vamos em partes. O cérebro, então, ele é essa estrutura formada por sulcos, que são essas reentrâncias, e por giros. Esses giros eles são formados aí no 7º mês de período gestacional. Essa organização cerebral, ela possibilita, por exemplo, que uma área maior ocupe um menor espaço. E nós temos, então, a partir do sulco central para frente, é uma porção chamada lobo frontal. Do sulco central, posteriormente, é o lobo parietal. Na região posterior, aqui nós temos o lobo occipital e mais lateralmente aqui o lobo temporal. O lobo temporal ele recebe essa denominação relacionado aí à palavra tempo, que seria a primeira região em que nós temos a formação dos cabelos brancos. Bom, relacionado à função, então, o lobo frontal ele está mais relacionado ao planejamento, à cognição, a função motora relacionada primeiramente a movimentos de iniciação voluntária. Já o lobo parietal, que seria essa região, ela está mais relacionada, por exemplo, à autoconsciência, também à percepção de tempo e espaço e também a função gustativa e também sinestésicas, de sensibilidade. Na região aqui do lobo occipital, nós temos uma área processamento, né, de projeção, relacionada à função visual, e no lobo temporal seria auditiva. Bom, então nós podemos observar que existe uma certa reentrância aqui no cérebro, né? Essa reentrância, ela não divide o órgão totalmente, de forma que eu tenho uma formação aqui, eu posso ver o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, só que ele não é totalmente dividido, não divide totalmente esse órgão. Então, no hemisfério direito foi observado que ele está relacionado, essa relação ela seria mais didaticamente, e não deve ser tomada a rigor, mas ela teria mais a função artística, cores, formas, música. E o hemisfério esquerdo estaria mais relacionado, por exemplo, a funções objetivas, por exemplo, a leitura, o raciocínio, a lógica e matemática. Então, quando eu divido esse órgão aqui, se eu realizasse um corte sagital, dividindo esse órgão, eu teria essa região, então, que
que faz essa conexão entre um hemisfério e outro. Essa região é chamada de corpo caloso. É nessa região que ocorre a conexão entre um hemisfério e outro, e ela é essencial para o processo de ensino e aprendizagem. É ali que nós vamos realizar o processamento da informação, enviando então de um hemisfério ao outro. Pessoas que realizam, por exemplo, tocam instrumentos musicais, elas apresentam essa região mais ativa. Bom, aqui também nós temos, por exemplo, o telencéfalo, tá? O telencéfalo, ele está relacionado a uma vida de relação, que seria ideias, planejamento, a função motora. E o diencéfalo, que é essa região mais interna aqui, que estaria relacionada a funções vegetativas. Tudo que eu preciso, por exemplo, para a manutenção da minha vida. Por exemplo, o controle da sede, da homeostase, do controle de temperatura e também do sono. Quanto ao processo de aprendizagem, nós podemos citar o córtex cerebral. O córtex cerebral é uma região mais acinzentada que nós temos, o córtex significa casca, que seria a região mais externa do cérebro. Essa região que ocorre a sedimentação da informação, o armazenamento de toda a informação, todo estímulo externo que você está exposto e que você consegue captar e armazenar a informação. Essa região ela tem uma coloração um pouco mais acinzentada, né, no material em vivo, que seria devido microscopicamente nós termos os corpos celulares neuronais. Então, no sistema nervoso, né, tecido nervoso, nós temos neurônios e esses neurônios têm corpos celulares. Os corpos celulares eles ficam mais organizados nessa região externa e então relacionado aí à sedimentação da informação. Mais internamente nós teríamos os axônios e a bainha de mielina, que fazem então são fibras de conexão que também estão relacionadas a essa interação entre um hemisfério e outro. Bom, pessoal, o cérebro, nós sabemos que tudo o que nós sentimos, fazemos e pensamos é dependente do cérebro, é um processamento cerebral, dependente de um processamento cerebral. Por isso, é tão importante, né, esse órgão, tanto para a manutenção da vida, quanto para o raciocínio, né, o aprendizado. Em relação à plasticidade neuronal, toda vez que eu sou estimulado por alguma situação, eu consigo, o meu corpo, né, o meu neurônio, ele consegue realizar certas modificações, tanto morfológicas quanto estruturais, e é a partir daí que eu tenho a formação da memória a longo prazo, que é o ponto-chave para acontecer o processo de aprendizagem, né? Então, esse processo de aprendizagem, ele só ocorre quando eu demando uma certa atenção a determinada situação. Foi observado que em ambientes que nós temos ligado mais emocionalmente, né, com mais emoção, a pessoa dá mais emoção àquilo, ela consegue armazenar, gravar com maior facilidade essa informação. Pessoal, era isso que eu tinha para falar, eu espero que vocês tenham gostado, é só uma introdução à neurociência e eu fico por aqui, até mais. Muito bem, então vocês viram aí a professora Naira nos apresentando um pouquinho sobre as partes cerebrais, as partes neurológicas, neurobiológicas que envolvem todo o nosso processo de aprendizagem, o nosso desenvolvimento. Mas para além das questões biológicas, nós precisamos também compreender como tudo isso está relacionado com, de fato, o processo de aprendizagem, como que os neurônios, como que todas essas partes cerebrais vão influenciar na aprendizagem e no desenvolvimento do sujeito como um todo. E para nos explicar sobre essas questões, eu trouxe aqui um convidado que é expert no assunto e eu vou pedir que ele se apresente um pouquinho. Professor Wesley, seja bem-vindo aqui e eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para os nossos alunos. Obrigado, Suzy. Pessoal, é um prazer enorme falar para todos vocês. Eu sou Wesley Jacob, sou graduado em Educação Física, especialista em Educação Infantil, mestre em Atividade Motora e Educação e doutor em Atividade Física, Educação Física e Esportes. Há 8 anos já debatendo, discutindo toda esta base neurobiológica que auxilia em todo o comportamento humano.
Isso eu já começo com uma pergunta, professor, já que ele está tão gabaritado para falar sobre esse assunto, vocês viram aí o vasto currículo do professor. Começo com uma questão, acredito que seja um pouco fácil para você. Como funcionam os componentes cerebrais na captação e assimilação das informações, transformando-as em conhecimento? Que legal. É um assunto bastante complexo e amplo para que a gente possa debater e discuti-lo. Para isso, a gente tem que sempre estar buscando entender inicialmente os neurônios. Existem muitos neurônios. Temos aproximadamente 86 bilhões de neurônios no nosso encéfalo, espalhados por todo o nosso organismo. É através da comunicação desses neurônios, dessas células nervosas, que é possível criarmos códigos de informações na nossa cabeça, que nós conhecemos como memórias, aprendizagens, lembranças. Para que tudo isso aconteça, diversas áreas do nosso encéfalo devem trabalhar conjuntamente. Então, para isso eu preciso, inicialmente, de pensar na região do hipocampo. O hipocampo é a área mais famosa, ou a área mais importante na formação de conhecimentos. No entanto, só o hipocampo sozinho ele não consegue formar as memórias, ele não consegue consolidar os aprendizados. Então é necessário também pensarmos na amígdala cerebral, é necessário pensarmos no córtex entorrinal e tantas outras regiões que ficam bem ao centro do nosso encéfalo, que tem o intuito de armazenar essas memórias de curta duração e logo depois, talvez, em memórias de longa duração, que nada mais são do que aprendizados. Mas Wesley, como que toda essa comunicação acontece? Por meio dos impulsos nervosos, que gerarão uma liberação química na nossa cabeça que nós conhecemos como sinapses. E é nestas sinapses, ou nesta comunicação sináptica, que nós temos a consolidação dos conhecimentos aprendidos, que conhecemos como memórias. E professor Wesley, nós temos um autor muito conhecido nas licenciaturas, no curso de psicopedagogia, todos os cursos que envolvem o desenvolvimento, a aprendizagem, que é o Alexander Luria. E ele fala da importância de olharmos o ser humano como um ser que tem todas as suas partes cerebrais envoltas no processo de aprendizagem. Então, a gente não pode olhar só para a memória, a gente não pode olhar só para a atenção, nós temos que ver todo o componente cerebral como um todo, agindo ao mesmo tempo, essas partes interligadas, e assim proporcionando a aprendizagem, o desenvolvimento, levando em consideração o que você falou, desses neurônios múltiplos que nós temos. Agora tem uma outra questão. Tudo isso está acontecendo de uma forma que nós nem vemos, né? Estamos aqui conversando, os nossos alunos estão tendo ali as suas sinapses, tenho certeza, e a gente não vê esse processo. E também a gente não vê quando ele não está acontecendo. Então, como que a gente consegue saber se esse indivíduo está tendo um bom desenvolvimento? Como que a gente pode perceber e ajudá-lo? Tá, é uma pergunta bastante complexa, porque para entendermos todo este processo, nós inicialmente precisaríamos de um exame de imagem, para verificarmos qual área neurológica está ascendendo por meio dessas sinapses. Bom, uma vez que nós não temos este suporte, ou que nós não tenhamos isso no nosso cotidiano, uma das dicas que eu gosto de oferecer é analisarmos a base de desenvolvimento da criança, do adolescente e também da pessoa adulta. Então, observe por idade. Não é que nós temos que sempre se preocupar com a base cronológica, e sim, devemos analisar a base biológica também. Mas todas as vezes que você julga uma criança de 3 anos pelos seus comportamentos, é possível fazermos um espelhamento daquilo que está acontecendo na base neurológica. Se os comportamentos e as condutas dessa criança de 3 anos não estão acompanhando aquilo que se julga como ideal para a faixa etária, já é um indicador de que algo pode não estar funcionando tão bem. Mas Wesley, isso pode se converter em uma dificuldade de aprendizagem, em um transtorno? Talvez sim, talvez não. Nós temos um encéfalo ainda em desenvolvimento e estas métricas, pelo período da vida que essas crianças, que esses adolescentes e quem sabe esses adultos estão nos apresentando, eles podem nos oferecer este tipo de resposta. Será que todo o encéfalo está trabalhando adequadamente? Se o comportamento ele talvez seja um pouco mais agressivo, se essa criança talvez seja um pouco mais dispersa, talvez eu tenha um desenvolvimento neurológico um pouco mais lento abaixo da nossa testa, porque é ali que surge o planejamento, é ali que vem a base de lógica, a tomada de decisão eficiente. Então talvez ali nós tenhamos neurônios se comunicando de modo um pouco mais lento ou de modo ineficaz. Então nós temos aí uma diferença entre o que é transtorno, o que é distúrbio e o que é uma dificuldade. Então a dificuldade ela pode sim ser evoluída ou ser um indício de um transtorno de déficit de atenção, um transtorno que vocês ouvem bastante, ou uma disfunção, um distúrbio de aprendizagem, que vocês também veem bastante, dislexia, descalculia, enfim.
mas nem sempre será isso. Às vezes a criança, o adolescente, o adulto tem uma dificuldade que não necessariamente seja um transtorno, um distúrbio, enfim. Né? E é isso que o professor Wesley salientou muito bem. Agora, professor, independentemente se a dificuldade vem de um transtorno, ou de uma outra patologia, ou de uma dificuldade simples mesmo, como que a gente pode ajudar esse sujeito a desenvolver essa estrutura cerebral, a ativar mais esses neurônios, fazer mais essas sinapses? Legal. É bastante necessário que que a gente pudesse colocar esses indivíduos em situações de experimentar as mais diferentes estratégias pedagógicas ou mesmo as estratégias lúdicas. Aí a gente tem que analisar qual é o momento de vida, qual é o indivíduo que nós estamos trabalhando. Porque se nós pensarmos na educação infantil, por exemplo, é necessário se apoiar na ludicidade, para que este aparato neurológico seja mais desenvolvido. Nós também devemos pensar que se eu trabalho ali com adolescentes, talvez a melhor estratégia seja desafiá-los, colocá-los para debater assuntos, para que eles possam apresentar as ideias, que eles se sintam mais confortáveis. Desta maneira, você vai alicerçando a base neurológica para que ele tenha uma comunicação sináptica mais eficiente. Agora, é muito importante se apoiar em algumas estratégias. Eu sempre gosto de dizer que nós falamos para o hemisfério, para o lado, para a região errada do cérebro. Nós devemos falar primeiro para a parte irracional do ser humano, para a parte das emoções, para a parte que toca pelo humor, que toca pelo conforto, que toca pela comodidade. A partir do momento que eu consigo controlar as emoções de um aprendiz, é muito mais favorável que eu consiga potencializar a base neurológica racional, a base consciente, que é a que nós usamos para construirmos conhecimentos. Então as estratégias podem ser inúmeras: encontrar as áreas de interesse, se apoiar na ludicidade, pensar em desafios, nas tecnologias ativas que estão aí para podermos desenvolver, mas no entanto é fundamental que a gente sempre se preocupe inicialmente com as emoções, para depois ancorarmos as nossas bases de trabalho sobre a consciência humana, sobre aquilo que será construído e consolidado como conhecimento. Causar o interesse para depois a gente se preocupar mais em aprofundar os conhecimentos dos alunos. A gente sabe que os nossos alunos, eles já vêm para a gente, tanto as crianças, os adolescentes, com conhecimento prévio. E como transformar esse conhecimento prévio da criança em algo mais desenvolvido e aprofundado? Primeiro eu tenho que verificar o que ela já sabe e depois eu tenho que verificar como que ela aprende, o que interessa a ela. É uma brincadeira, é um jogo, é um desafio no caso dos adolescentes, no caso dos adultos, o que causa esse impulso, essa necessidade de aprender. E aí a gente vai aliando aquilo que a criança ou que o sujeito de forma geral gosta ou necessita aprender com aquilo que ele de fato vai se aprofundar, o professor ou um outro sujeito que está ali nessa figura de ensinar, vai proporcionar para o sujeito aprender e se desenvolver como um todo. E professor Wesley, tem uma outra questão para você. É possível nós verificarmos e avaliar se o desempenho das habilidades do indivíduo está de acordo com a sua faixa etária e demandas das atividades, visto que você falou que não necessariamente em um primeiro momento a gente vai avaliar de fato a idade, né? Mas a gente consegue fazer essa avaliação de uma forma geral de cada faixa etária? Legal, existe sim, tá? Todas as vezes que nós pensamos em avaliar esta base, eu tenho que pensar: o que eu consigo ver? Como que eu conseguirei encontrar dados que sejam palpáveis para que eu possa, talvez, criar um processo interventivo? Então é necessário a gente pensar em movimento. Uma das situações que nós podemos tentar buscar como paralelo é analisar o indivíduo enquanto ele se movimenta dentro da base de comportamento do cotidiano. Para isso existem alguns testes motores e alguns testes psicomotores. Tá certo que na verdade serão, no final de todo o processo, testes de base motora. Então eu vou analisar se todos aqueles parâmetros de praxia global, praxia fina, organização espaço-tempo, se todas as outras variáveis elas estão condizentes com a idade que nós estamos trabalhando. E para isso existem parâmetros como a escala de desenvolvimento motor, a bateria psicomotora de Fonseca, e desta maneira nós poderíamos julgar se aquilo que nós estamos avaliando está de acordo com a idade desenvolvimentista que nós estamos olhando, aquilo que nós estamos tentando analisar. E dali fazermos paralelo com aquilo que está acontecendo dentro da cabeça desses indivíduos. Se existe tamanha poda sináptica, se existe exuberância sináptica, em
que momento de vida tudo isso está ocorrendo. Mas Wesley, tem como eu fazer outros paralelos além desses testes? Tem sim. Existem indicações como, por exemplo, o Manual de Desempenho Escolar, que também são métricas que nós conseguimos aplicar aos alunos e sem necessariamente avaliá-los com uma prova, com uma avaliação que ele tem que ir bem ou que ele tem que ir mal, eu consigo dizer se ele está em um momento evolutivo adequado ou não frente à idade que ele me apresenta. Professor Wesley, quando a gente fala em aprendizagem, desenvolvimento, o primeiro locus que nos vem à mente é a escola, apesar de não ser o único lugar. E na escola o que mais a gente precisa é da atenção, da memória, para a gente ir construindo todo esse conhecimento de forma internalizada. Então eu acredito que o que mais preocupa os professores, sobretudo, é como verificar essa atenção, essa memória, se esse funcionamento cerebral está de acordo. E a gente pergunta para você, como que a gente faz isso então, principalmente na prática da sala de aula? Que pergunta difícil, né? Só isso. Tá? Na verdade, assim, gente, como eu coloquei anteriormente, como que nós podemos pensar pela base de idade, né, se o desenvolvimento neurológico está de acordo? O primeiro fator é a gente comparar aquele indivíduo com ele mesmo. E nessa pergunta é esta situação que nós devemos observar também. Será que este indivíduo está conseguindo colocar toda a atenção necessária frente a um determinado quesito de aprendizagem? E eu vou avaliá-lo com ele mesmo e posso fazer indicações com outros colegas, mas eu não devo compará-los, porque a maneira com que o meu encéfalo trabalha e se comunica é único, só acontece na minha cabeça dessa forma. Então eu poderia talvez me apoiar ali em práticas que usam a base sinestésica, a base auditiva, a base visual, não importa qual é o melhor modelo de aprendizagem para se observar, mas é fundamental analisarmos a atenção, o raciocínio, além daquelas habilidades neurocognitivas ou habilidades cognitivas, e aí existe uma infinidade delas, eu posso simplesmente buscar no cotidiano, verificar em que momentos ele não vai bem. Por exemplo, se eu vou muito bem em uma determinada linha de conhecimento, hipoteticamente, eu vou muito bem em matemática, e eu não vou tão bem assim em gramática. O que acontece naquele hemisfério, naquele ambiente em que a matemática acontece, que me permite ir tão bem? Por que lá eu consigo colocar a minha atenção, lá eu me dedico, lá eu consigo buscar os conhecimentos na minha cabeça, por que eu consigo ligar as áreas temáticas, os meus mapas mentais, e por que talvez lá no português eu não consiga? Então, como eu posso transferir coisas que dão certo da matemática para a região do componente curricular, por exemplo, de português? Então, uma das ideias dentro de sala de aula é, primeiro, compare a criança com ela mesma. Como ela está hoje frente à semana passada, ao mês passado, ao ano passado. Tem indicadores pela base cronológica, como nós falamos antes. A base cronológica nos dá um ótimo caminho. E a partir daí, perceber se em todas as bases de conhecimento que essa criança talvez esteja desatenta, ou não. E avaliar também em que parâmetro anda a base familiar, o estado emocional, o estado de humor desse indivíduo e por que não também pensar em parâmetros nutricionais. Tudo isso são indicadores que nos fornecem informações se o nosso encéfalo está ou não funcionando adequadamente. Você tocou em um ponto muito interessante, essa questão da avaliação do sujeito pelo sujeito, essa comparação que muitas vezes a gente tende a fazer, tanto quanto pais comparando um irmão com o outro, professores comparando seus alunos, a gente acaba fazendo de uma forma errônea, mas não com a intenção de errar, mas é importante a gente sempre frisar, sempre lembrar que essa comparação precisa ser inevitável. A gente tem, é claro, as teorias que vão dizer o que é adequado para cada faixa etária, né, do ponto de vista do desenvolvimento, da aprendizagem, mas a gente também sabe que cada indivíduo é único, cada aprendizagem é única. A forma como eu aprendo, o professor Wesley talvez não aprenda, a forma que ele aprende, com certeza eu não vou aprender, ou algumas coisas se diferenciam. E isso é que é tão interessante no processo de aprendizagem e desenvolvimento. Cada um tem o seu ponto de partida, a sua aprendizagem. E professor Wesley, acredito que para a gente finalizar a nossa conversa aqui, quando a gente se depara com as dificuldades de aprendizagem, como que a gente pode ajudar o sujeito a enfrentar essa dificuldade? Eu sei que é uma pergunta bem ampla, porque a gente esbarra em várias formas de dificuldades, mas algo que a gente pode trazer como um ponto comum em todas as dificuldades de aprendizagem, principalmente na escola. Como que a gente pode ajudar o sujeito e ajudar o professor a ajudar o seu aluno? Legal. O primeiro fator é conhecer o funcionamento neurológico.
tá certo? Então, basicamente sobre isso que nós estamos debatendo. Se eu entendo minimamente o que se passa internamente em todos os seres humanos, é bem mais fácil e acessível que eu consiga identificar pontos específicos em um determinado sujeito, em outro determinado indivíduo. Esse é o primeiro passo ou o primeiro ponto. E talvez, do ponto de vista prático, a melhor dica seja buscar as áreas de interesse. O que me agrada, o que me atrai, o que me mantém o foco permanente, seja por minutos, seja somente por alguns segundos, mas o que me faz com que eu coloque todo o meu esforço de aprendizagem sobre uma determinada situação. A partir do momento que eu consigo identificar qual é este ponto de atração, o ponto de fixação, o ponto de atenção, eu talvez consiga criar as atividades, as propostas interventivas sobre esta temática. Se eu gosto, por exemplo, de algo que está relacionado ao céu, dentro da minha fala, não importa qual é a temática sendo desenvolvida, é só a palavra céu aparecer em algum ponto da explanação, ou mesmo a imagem do céu. Se eu encontro aquele ponto de interesse e eu conseguir articular as minhas estratégias pedagógicas ao entorno deste ponto de atração, é muito mais fácil de você conseguir galgar positivamente e potencializar o desenvolvimento neurológico. Professor Wesley, muito obrigada pelas suas contribuições. Se você quiser deixar umas palavrinhas finais para os nossos alunos. Só gosto de dizer para todo mundo que estudar o cérebro, o funcionamento neurológico é muito mais fácil do que nós pensamos. Eu sei que existem nomes técnicos, uma infinidade de pequenos conceitos, mas se você tirar tudo isso e pensar de um modo simples, a comunicação neurológica ela é bastante simplista para se compreender e é ela que nos dará o subsídio para intervir na sala de aula, para criar as estratégias pedagógicas fora da sala de aula e para pensarmos no desenvolvimento humano, para pensarmos no comportamento humano. Tá? Então, estudar o cérebro é inevitável daqui para frente. Isso mesmo, muito obrigada, caros alunos. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas participações, mas a gente tem mais. Até a próxima! Gostou dessas informações? Não perca o próximo programa, onde a gente vai falar sobre práticas pedagógicas para o desenvolvimento e aprendizagem. Então, até lá! Tchau, tchau!